Vamos estudar um pouco sobre a autoria, a data, né? De onde, para onde. Vamos estudar um pouco sobre essa parte crítica do livro de Obadias, né? Vamos falar um pouco sobre a autoria do livro de Obadias. Obadias, que tem o significado do seu nome, sendo servo adorador de Yahvé, é um nome consideravelmente muito usado no povo israelita. Temos vários exemplos ao decorrer do Antigo Testamento de vários Obadias sendo citados. Então isso não nos precisa, não nos mostra com precisão quem é esse Obadias que escreve o livro, né? Que escreve essa profecia. Mas nós podemos ter uma identidade desse autor que ele é apresentado como um profeta de Deus, né? Nós podemos ter essa certeza. O Talmud, ele defende o profeta Obadias sendo um prosélito nascido em Edom, né? Podemos ter essa certeza vinda do Talmud, né? Estudiosos também dizem que esse profeta, ele era muito fervoroso, muito nacionalista. Esses são alguns relatos que temos de coisas históricas, de estudos históricos que podem defender, que trazem essa defesa sobre quem é esse Obadias. Alguns estudiosos sobre a era histórica e a questão da data, eles discordam entre si sobre em que período nós podemos encaixar esse Obadias, né, esse profeta Obadias, pois na maioria das invasões babilônicas, Edom estava ali, Edom estava junto. Então nós temos algumas discordâncias sobre em que período para poder afirmar quem é esse Obadias, né? Quem é esse homem Obadias que está junto? Mas nós temos duas possibilidades que podem nos ajudar a tentar entender quem é esse profeta Obadias. Nós temos a primeira possibilidade em 845 a.C. Jeorão era o rei de Judá e existe a possibilidade, pois Obadias era contemporâneo dele. Então, nós podemos ver em 2 Crônicas 21, 16 e 17 o reinado de Jeorão e podemos ver que nessa ocasião os edomitas estavam entrando em conflito com Judá nessa época. Alguns argumentos que nos ajudam a defender a data de 845 a.C. é sobre a não existência de uma fala sobre a destruição do templo em Jerusalém. No original também não existe nenhuma palavra em hebraico, e existem citações também do verso 1 ao 6 de Obadias, no capítulo 49 do livro de Jeremias. E também sobre a questão da rixa entre as nações vizinhas de Israel. Porque não é algo que estava acontecendo no momento, mas é algo já de anos, já de décadas, de séculos que haviam acontecendo, essa rixa entre as nações. Temos também a data de 586 a.C., essa data onde houve a destruição de Jerusalém feita por Nabucodonosor, pois foi a maior e a mais forte aflição que o povo de Israel passou em toda a sua história, né? Temos essa destruição de Jerusalém feita pela Babilônia e eles levados ao exílio. Temos o exemplo de Jeremias, onde o seu livro ele é passado em pré-exílico e no exílio, né? Temos a citação de Obadias de 1 a 4, que é citada no livro de Jeremias, no capítulo 49, do verso 7 ao 22. Temos essa semelhança acontecendo. Argumentos que nos ajudam a entender e a tentar defender essa data de 587, 586, que foi quando aconteceu o exílio, foi quando aconteceu essa desgraça do rei Nabucodonosor invadir e levar o povo de Israel, o povo de Judá preso, é que possivelmente
o capítulo 40, possivelmente o capítulo 49 de Jeremias e Obadias de 1 a 6 seja uma inserção, seja citações de uma fonte incomum. Nós não podemos afirmar isso, né? Pois se parece muito essas duas citações. O fato desse acontecimento não ter sido citado no livro de Reis e somente em 2 Crônicas nos traz uma ideia de que não foi uma grande guerra, de não foi um grande acontecimento, mas somente uma pequena discussão, um pequeno tratado de paz entre vizinhos e tudo mais. Entre essas duas possibilidades, nós temos as referências internas, né, e essas estão localizadas nos versículos de 10 a 14, né? Temos aqui uma expressão de Deus mostrando como isso ia acontecer e quem seria essa invasão, de onde aconteceria essa invasão e quem viria a fazer essa invasão. Temos também referências externas ditas em Jeremias 49, do 7 ao 22, Ezequiel 35, 5, 11, 15, o capítulo 39, do versículo 1 ao 15, e Amós, do capítulo 1, dos versículos 11 e 12, onde nós podemos ver e ter um pouco mais de referência para poder defender uma dessas duas datas, né? Se esse livro foi escrito em 845 ou se esse livro ele foi escrito em 586.